Bem, olá a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, hoje nós vamos falar sobre como nós podemos efetuar o cálculo da DBO para amostras efetuadas com e sem semente. Qual que foi a motivação principal desse vídeo? A motivação principal foi que normalmente nos cursos de graduação nós apresentamos a análise de DBO e muitas vezes nós não temos tempo de demonstrarmos as expressões que nos permitem efetuar o cálculo da DBO. Essas expressões, elas são relativamente simples, nós não temos maiores dificuldades. Só que existe um caso especial de análise de DBO, que é feito, que a gente chama de DBO com semente, onde muitas vezes a gente coloca a expressão ela é longa, e aí os alunos perguntam, mas da onde veio essa expressão? Como é que se obteve essa expressão? Bom, então, qual que é o objetivo desse vídeo? É a gente discutir os diferentes tipos de análise de DBO, e aí a ideia é que nós apresentemos as diferentes expressões que nos permitem fazer o cálculo da DBO. Ou seja, a ideia é essa, é nós apresentarmos estas expressões e, logicamente, discutirmos algumas peculiaridades na análise de DBO. Lembrando, esse não é um vídeo onde nós vamos falar sobre detalhes da análise. Nós vamos, na verdade, procurar demonstrar as equações que nos permitem calcular a DBO. Mas não é o objetivo principal desse vídeo nós discutirmos peculiaridades da análise. Para isso, eu recomendo que vocês assistam a um dos vídeos do nosso canal, onde nós falamos especificamente sobre a análise de DBO, que está dentro de uma playlist que eu denominei de qualidade da água. Eu vou colocar a descrição desse vídeo, o link desse vídeo na descrição do vídeo, e aí caso vocês queiram assistir como que a análise de DBO é feita em detalhes, aí eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo. Na verdade, esse material de hoje está complementando esse vídeo que vai estar lá, o link vai estar na descrição. Então, qual que é a ideia? Vamos relembrar um pouco o conceito de DBO. O que é a demanda bioquímica de oxigênio? Na verdade, ela é definida como sendo uma quantidade de oxigênio dissolvido que vai ser consumido por micro-organismos no ambiente aeróbio para oxidação da matéria orgânica biodegradável. Ou seja, qual que é a ideia da DBO? A DBO é uma quantificação potencial do consumo de oxigênio que uma amostra eventualmente vai ter quando em presença de micro-organismos no ambiente aeróbio, e esse oxigênio vai ser consumido por esses micro-organismos para a degradação da matéria orgânica biodegradável. Quais são os pontos principais da análise de DBO? Deixa eu colocar aqui para não atrapalhar. Quais são os pontos nevrálgicos da análise de DBO? Primeiro, ele é um método bioquímico. Eu preciso de micro-organismos. Segundo, envolve um consumo de oxigênio. Eu preciso ter oxigênio dissolvido na amostra de tal forma que ele possa ser consumido. Eu preciso de condições padrão. Que condições padrão são essas? Eu preciso de um tempo de incubação de 5 dias e uma temperatura de 20 graus Celsius. As razões pelas quais nós temos um tempo de incubação de 5 dias e temperatura de 20 graus Celsius, nós discutimos em vídeos anteriores. Aquele vídeo que eu comentei com vocês, onde nós apresentamos no laboratório a execução de uma análise de DBO. Então, o ponto principal da análise de DBO é que eu preciso quantificar um consumo de oxigênio e é um método bioquímico. Eu preciso de micro-organismos. Nós temos 3 tipos de análise de DBO. 3 diferentes tipos. Nós temos uma análise de DBO que eu chamei de análise de DBO tipo 1. O que é essa análise de DBO tipo 1? São amostras onde normalmente o valor de DBO ele é muito baixo e normalmente não requer diluição. Ou seja, eu tenho um consumo de oxigênio suficientemente baixo que eu consigo quantificar e aí, sem a necessidade de diluição, e aí simplesmente eu meço o OD inicial e o OD final na amostra. Então são amostras onde tipicamente eu tenho uma quantidade de matéria orgânica biodegradável muito pequena. Onde que eu tenho isso? Normalmente em rios, corpos d'água, normalmente pouco poluídos. A DBO é muito baixa, então eu não preciso diluir. Bom, como é que eu faço esse tipo de análise? Relembrando, bom, eu tenho um frasco de DBO, eu vou lá, coloco a amostra, eu meço a concentração de oxigênio dissolvido inicial,
Normalmente eu faço a medida de OD por um método eletrométrico, ou seja, por sonda. Então eu tenho o frasco, coloco a amostra, coloco a sonda, meço o OD inicial, deixo 5 dias, incubação, meço o OD final. E aí a diferença do OD inicial menos o OD final é a própria DBO. Como esse consumo aconteceu em 5 dias, é o próprio valor da DBO 5,20. 5 dias de incubação, 20 graus Celsius. Ou seja, para amostras sem diluição, o cálculo da DBO é muito simples. É só o OD inicial menos o OD final. Fazer uma conta. Vamos admitir que eu tenha um volume de frasco de DBO de 301,7 ml. Coloquei minha amostra. Medi o OD inicial. Eu obtive um valor igual a 7,8 mg por litro. Medi o OD final. Opa, aqui eu troquei. O OD final é 5,6 mg por litro. Aqui está como OD inicial, mas aqui é o OD final. Medi o OD final, 5,6 mg por litro. O que vai acontecer? Vou fazer minha conta. Qual que é o OD inicial? 7,8. Qual que é o OD final? 5,6. Qual que é o consumo de oxigênio? 2,2 mg por litro. Esse é o próprio valor da DBO. Então a DBO 5, 20 graus Celsius, é igual a 2,2 mg por litro. O cálculo é muito simples, sem mais. Acontece que existem amostras onde eu tenho que fazer uma diluição. Nós vamos chamar esse tipo de análise de DBO de análise tipo 2. O que é esta análise de DBO tipo 2? São amostras que, de alguma forma, apresentam altos valores de DBO. E que, para que eu possa fazer essa análise, eu precise diluir a amostra. Na verdade, além de diluir a amostra, eu vou admitir que essa análise de DBO tipo 2, eu vou admitir, olha, eu tenho micro-organismos. Vamos lembrar, é uma análise bioquímica. Eu preciso de micro-organismos. Se eu não tiver micro-organismos, eu não vou conseguir oxidar a matéria orgânica biodegradável por via bioquímica em condições aeróbias. Então, eu estou admitindo que eu tenho a presença de micro-organismos. Por que eu preciso diluir a amostra? Se eu não diluir, o que vai acontecer? Como o oxigênio dissolvido, que normalmente nós temos em águas, é próximo do OD de saturação, esse valor é da ordem de 8,5 miligramas por litro, depende da altitude, depende da temperatura. Como a quantidade de matéria orgânica é muito alta, o que vai acontecer? Eu vou ter um grande consumo de oxigênio dissolvido. E o que vai acontecer? No final dos 5 dias, o OD no frasco vai ser igual a 0. Então, se eu não diluir a amostra, eu não vou conseguir fazer esse ensaio em condições aeróbias, porque potencialmente todo esse oxigênio dissolvido foi consumido. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer uma diluição da amostra. E fazendo a diluição da amostra, aí nós temos a outra curva, fazendo a diluição da amostra, no final dos 5 dias, eu vou ter a presença de oxigênio dissolvido. E aí eu vou conseguir quantificar esse consumo de oxigênio. Bom, qual é a dinâmica do ensaio? Inicialmente, que tipo de amostras que são que envolvem essa DBO tipo 2? Normalmente são esgotos sanitários brutos, esgotos efluentes tratados, efluentes industriais que contenham micro-organismos, algum tipo de amostra que eu diga, puxa, eu tenho micro-organismos, eu tenho certeza que eu tenho vida biológica, e eu sei que essa vida biológica vai ser responsável pela oxidação da matéria orgânica biodegradável. Então, se eu tiver a presença de micro-organismos, fatalmente eu vou ter condições adequadas para a oxidação dessa matéria orgânica. É o que a gente chama de análise de DBO tipo 2. Ou seja, eu faço a diluição da amostra, porque a carga orgânica ela é alta, e eu tenho plena certeza de que eu tenho micro-organismos. Qual que é a dinâmica da amostra? Eu tenho o frasco. No frasco de DBO, eu vou colocar um certo volume de amostra, vou colocar uma amostra, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, depende da DBO da amostra. Vou colocar um volume de amostra, vou fazer a diluição desta amostra com água de diluição até atingir o volume do frasco. Ou seja, o frasco de DBO normalmente tem volume de 300 ml. Eu vou colocar o volume de amostra no frasco, e eu vou completar o frasco com água de diluição. E aí eu meço o oxigênio dissolvido inicial. Vou incubar a amostra e no final de 5 dias eu vou medir a concentração do oxigênio dissolvido final.
Então, o que eu vou ter? Eu tenho o volume do frasco de DBO, que eu chamei de um volume VF. Eu vou lá e coloco um volume de amostra, que eu vou indicar por V índice A. Eu tenho um volume de amostra, 2 ml, 3 ml, não importa. Eu vou completar com água de diluição, um certo volume de água de diluição. Qual que é esse volume de água de diluição? É o volume do frasco menos o volume da amostra. Vamos dizer que o volume do frasco tenha 300 ml. Eu coloquei 3 ml de amostra. Então, eu vou completar com 297 ml com água de diluição. No final, é isso que eu tenho. Bom, aí o que eu faço? Para esse frasco, eu tenho um valor de oxigênio dissolvido inicial e tenho um valor de oxigênio dissolvido final. E o que eu faço com esses valores? Agora eu vou calcular a DBO. Como é que eu vou calcular a DBO para esse tipo de amostra com diluição? Bom, vamos fazer um balanço de massa. Bom, veja só, o que eu tenho? Eu tenho o OD inicial, tenho o OD final. Eu vou calcular uma certa quantidade, uma certa massa de oxigênio que foi consumido nesse ensaio, nesse frasquinho. Eu estou chamando esse consumo de oxigênio de ΔM, ΔMO2. Ou seja, quanto de massa de oxigênio foi consumido? Bom, se eu tenho o OD inicial e tenho o OD final, o OD inicial menos o OD final, se eu multiplicar pelo volume do frasco, vai me permitir calcular uma massa de oxigênio que foi consumida no frasco todo. Então, esse ΔMO2 é a massa de oxigênio que foi consumida. Só que quem consumiu esse oxigênio não foi todo esse volume. Na verdade, foi um volume de amostra. Quem consumiu essa massa foi um volume de amostra. Então eu vou dividir esse ΔM pelo volume da amostra. Então eu tenho que dividir o outro termo pelo volume da amostra. Bom, mas o que é esse volume, esse ΔM pelo volume da amostra? É uma certa massa de oxigênio, quilos, que está sendo consumido por um volume de amostra. Ora, massa por volume é concentração. Bom, este valor é a própria DBO5. Ou seja, esse ΔM dividido pelo volume da amostra é o próprio valor da DBO. Portanto, como é que eu calculo a DBO no frasco? Caso eu tenha diluição, é o OD inicial menos o OD final, multiplico pelo volume do frasco, que vai me permitir calcular uma certa quantidade de massa de oxigênio que foi consumido, só que essa massa de oxigênio foi consumida por um certo volume de amostra, divido pelo volume da amostra. Isso me permite calcular a DBO5 em miligramas de O2 por litro. Ou seja, fazendo um simples balanço de massa, eu consigo obter uma expressão que me permite calcular o valor da DBO. Vamos fazer um exemplo. Vamos admitir que eu tenho um volume do frasco, 301,7 ml. Eu coloquei um volume de amostra, 3 ml. Medi o OD inicial, 7,8 miligramas por litro. Aqui é o D final, né? Medi o OD final, 5,6 miligramas por litro. Eu tenho o OD inicial, tenho o OD final, tenho o volume do frasco e tenho o volume da amostra. Vamos lá na minha expressão. 7,8 menos 5,6 miligramas por litro. Multiplico pelo volume do frasco, 301,7 ml. Divido pelo volume da amostra. Vai me dar um valor de DBO de 221 miligramas por litro. DBO no frasco. Aqui é importante fazer uma ressalva. Para aqueles que estão familiarizados com a análise de DBO, a gente tem sempre que lembrar, esta análise é feita com múltiplas diluições. Eu fiz o cálculo de uma diluição somente, eu coloquei 3 ml de amostra no frasco. Mas lembrando que o valor da DBO da amostra não é o valor da DBO do frasco. Eu preciso ter múltiplas diluições. Minimamente a gente adota 3 diluições no cálculo e aí a gente faz a média. Porque lembrando, é um método bioquímico e nós temos uma série de imprecisões, uma série de incertezas. Então eu tenho que fazer múltiplas diluições. Eu estou apresentando a metodologia de cálculo para um frasco, mas não significa que seja a DBO da amostra, é o do frasco. Eu tenho que fazer múltiplas diluições de tal forma que eu tenha valores confiáveis e eu consiga fazer uma média. Bom, então, o cálculo da DBO da amostra para análise tipo 2 é muito simples, não tem segredo. Bom, vamos para a análise DBO tipo 3.
Bom, eu chamei de tipo 3 esse tipo de análise por quê? Bom, primeiro que eu tenho altos valores de DBO. Eu preciso fazer a diluição. Então, ela é idêntica a tipo 2. Só que agora, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um efluente que não tem micro-organismos. Por exemplo, um efluente de uma indústria petroquímica, de uma indústria farmacêutica. Isso é típico para efluentes industriais. Eu sei que esse efluente ele não tem a presença de micro-organismos. Se tiver, ela é relativamente pequena, inibida. Então, eu não vou conseguir ter micro-organismos presentes na amostra de tal forma que eu consiga oxidar uma eventual presença de matéria orgânica biodegradável. Lembra, é um método bioquímico. Deixa eu mudar de novo aqui. Lembra? O conceito da análise de DBO qual que é? É um método bioquímico. Eu preciso de micro-organismos. E se porventura não tiver micro-organismos? Então, a análise de DBO para amostras tipo 3, qual que é a condição dela? A condição, vamos voltar de novo aqui. A condição qual que é? Eu preciso ter micro-organismos na minha amostra. Então, repetindo, que tipo de amostra que, por exemplo, não tem micro-organismos? Uma série de efluentes industriais, muitas vezes eu quero medir matéria orgânica biodegradável, mas a amostra não tem micro-organismo. Então, eu tenho que colocar o que a gente chama de semente. Toda vez eu tenho que colocar o que a gente chama de semente. O que é a semente? Como é que eu faço essa análise de DBO com semente? Na verdade, a gente chama de semente, é alguma coisa que vai me introduzir micro-organismos nesse ambiente, no frasco de DBO. Bom, como é que eu faço a DBO com semente? Eu tenho o frasco de DBO. Eu vou colocar uma amostra, um volume de amostra. Até aí, tranquilo. Eu vou colocar a água de diluição. Só que agora, a água de diluição, ela é que tem a semente. A semente está na água de diluição. Vou medir o OD inicial. Vou medir o OD inicial. Medir o OD inicial. Agora vamos fazer um parêntese. Bom, mas e esta água de diluição? O que é esta semente? Pois bem, quando eu preparo a água de diluição, a água de diluição não é simplesmente, não é água de abastecimento. A água de diluição, ela é preparada, ela é especialmente preparada, de tal forma que eu possa fazer a análise de DBO. Tem que ser uma água desmineralizada. Ela tem que conter nutrientes que me permitam suportar o crescimento microbiológico. A água tem que ser tamponada, tem que ter uma solução tampão, de tal forma que o pH fique próximo da neutralidade, de tal forma que não me atrapalhe o processo biológico. E, logicamente, essa água tem que oferecer condições de permitir estabilidade no frasco, estabilidade para análise e, logicamente, contando que a amostra tenha micro-organismos. Se a amostra não tiver micro-organismos, o que eu faço? Eu coloco micro-organismos na água de diluição. Eu coloco na água de diluição. Veja que na análise de DBO tipo 2, eu coloquei água de diluição, mas a água de diluição ela é simplesmente uma água desmineralizada com nutrientes e solução tampão. Ela não tem micro-organismos. Aqui eu vou adicionar. E essa adição de micro-organismos a gente chama de semente. O que na verdade é essa semente? Essa semente, você pode pegar, por exemplo, esgoto bruto, filtrar, e aí você coloca de 1 ml a 2 ml de esgoto bruto filtrado para cada 1000 ml de água de diluição. Ou seja, você coloca de 1 a 2 ml de esgoto bruto filtrado em 1 litro de água de diluição. Isso é a semente. Ou seja, eu sei que o esgoto bruto tem micro-organismos, então eu vou colocar um certo volume, um pequeno volume de esgoto bruto filtrado na água de diluição. Por que eu filtro normalmente? Para tirar material particulado. Porque o material particulado normalmente pode me introduzir erros maiores e a gente vai mostrar o porquê disso. Então a gente normalmente pega um esgoto filtrado, um esgoto bruto, filtra, transfere de 1 a 2 ml para cada litro de água de diluição e isso é a semente. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar no frasco a amostra, vou colocar a água de diluição com semente, vou medir o oxigênio dissolvido inicial, vou incubar a amostra e vou medir o oxigênio dissolvido final. Só que agora percebe o seguinte, na hora em que eu coloquei uma certa quantidade
de esgoto bruto filtrado na água de diluição, eu estou adicionando matéria orgânica. Porque esgoto bruto tem matéria orgânica. Então eu preciso ter nessa análise um controle, um frasco controle. O que é esse frasco controle? Eu vou pegar um outro frasco de DBO, vou colocar somente água de diluição com semente, vou medir o oxigênio dissolvido inicial e vou medir o oxigênio dissolvido final. Esse oxigênio dissolvido inicial e final, eu estou indicando aqui como sendo um índice S para indicar que é o oxigênio dissolvido inicial e final somente do frasco que contém a semente. Por quê? Porque é esperado que eu tenha uma deplexão de oxigênio dissolvido nesse frasco, porque eu adicionei uma certa quantidade, 2 ml para cada litro de água de diluição. Eu vou ter um consumo de oxigênio. Eu tenho que descontar esse consumo de oxigênio no frasco onde contém a amostra. Mas eu preciso ter esse controle. Se eu não tiver esse controle, eu não sei quanto vai ser consumido. Então, o que eu tenho? Eu tenho um frasco, que eu chamei de VF índice A, onde eu vou colocar quem? Um volume de amostra. E eu vou colocar, vou preencher, vou completar com água de diluição, com semente. O que eu vou medir no final? Eu vou medir o oxigênio dissolvido inicial e o oxigênio dissolvido final, no frasco que contém a amostra mais a água de diluição. Então eu tenho o volume do frasco, volume da amostra, o OD inicial e o OD final. Além disso, quem que eu tenho? Eu tenho um outro volume, um outro frasco de DBO, onde eu tenho um volume do frasco, que eu estou chamando de VF,S, porque é semente, e eu vou preenchê-lo somente com água de diluição. Só que essa água de diluição é uma água de diluição com semente. Vou medir o oxigênio dissolvido inicial e final nesse frasco onde eu tenho somente água de diluição com semente. Só isso. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu tenho, na verdade, dois pares de valor. Eu tenho dois valores, tenho um par de valor. Eu tenho o OD inicial no frasco com amostra, oxigênio dissolvido final no frasco com amostra. Tenho um OD inicial no frasco, onde eu tenho somente água de diluição com semente, e tenho o OD final no frasco, nesse mesmo frasco. Bom, como é que eu calculo agora a DBO? Vamos obter a expressão. Eu estou chamando de ΔM, O2, toda a massa que é consumida neste frasco. E ela compreende duas parcelas. Uma certa quantidade, uma certa massa de oxigênio que é consumido pela amostra. Só que eu vou ter um consumo de oxigênio que vai acontecer na água de diluição com a semente. Ou seja, eu tenho duas parcelas. Eu tenho um consumo total de oxigênio, só que parte dela vai ser efetuada pela amostra e parte vai ser com a água de diluição que contém a semente. Bom, como é que eu quantifico o ΔM total? Toda a quantidade de oxigênio dissolvido. Essa quantidade de oxigênio dissolvido, ela nada mais é do que o OD inicial menos o OD final vezes o volume do frasco. O volume do frasco total. Ou seja, eu não medi o OD inicial e o OD final no frasco onde contém a amostra. Se eu multiplicar o OD inicial menos o OD final vezes o volume do frasco, isso vai me permitir calcular uma massa consumida de oxigênio total, toda ela. Bom, então o que acontece? Bom, então eu calculei o ΔMO2, esse termo, que é esse termo aqui. Então, OD inicial menos OD final vezes o volume do frasco tem que ser igual a um ΔM que será associado à amostra, mais um ΔM que está associado à água de diluição com a semente. O que eu quero, na verdade, é isto aqui. Eu quero isso aqui. Vamos isolar. Então, o que é esse ΔMO2 agora? Esse ΔM é apenas a fração, a parcela que está associado à amostra. Portanto, ela é o OD inicial menos o OD final no frasco que contém a amostra, vezes o volume deste frasco, menos um certo ΔMO2 que está associado à semente. Como é que eu calculo esse termo? Esse termo é calculado por meio deste frasco controle.
Bom, a semente, a água de diluição com a semente, tem uma DBO. Qual que é a DBO dessa água de diluição com semente? Ora, é o OD inicial menos o OD final. Ou seja, a água de diluição com a semente, vai exercer um consumo de oxigênio. Esse consumo de oxigênio é o próprio valor da DBO da semente. Como é que eu calculo a DBO da semente? É o OD inicial menos o OD final, no frasco. Esse frasco de controle. Ora, se eu conheço a DBO desta amostra, então como é que eu posso calcular esse consumo de oxigênio da semente? Bom, é o próprio valor da DBO da semente vezes o volume do frasco menos o volume da amostra. Bom, eu não tenho o DBO da semente. Quanto que é o DBO da semente? É o OD inicial menos o OD final no frasco controle. Está aqui. Mas quanto que eu tenho de água de diluição aqui dentro? Eu tenho o volume do frasco menos o volume da amostra. Lembra? Digamos, o volume do frasco é 300 ml. Eu coloquei 3 ml de amostra. Bom, então 297 ml é água de diluição com a semente. Então, se eu multiplico a DBO da semente vezes o volume de água de diluição que tem aqui dentro, quanto que eu tenho de água de diluição aqui dentro? É o volume do frasco menos o volume da amostra. Então, com isso, eu consigo calcular esse consumo de oxigênio que vai ser exercido somente pela água de diluição com semente. Vou substituir esta expressão aqui. Então, esse ΔMO2 apenas associado à amostra, o que é? É o OD inicial menos o OD final vezes o volume do frasco, volume total. Este frasco, menos a DBO da semente, que vai multiplicar o volume deste frasco menos o volume da amostra. Bom, mas o que é a DBO da semente? É o OD inicial menos o OD final no frasco controle. Então, eu vou substituir esse termo por esse, está aqui. Só que agora eu tenho um consumo de oxigênio. Quem está consumindo este oxigênio é um volume de amostra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ambos os termos da equação pelo volume da amostra. Vou dividir aqui pelo volume da amostra. Vou dividir aqui pelo volume da amostra. Ora, lembra que esse termo aqui, o que é? É o próprio valor da DBO5. Então, agora a gente já tem uma expressão, e ela é grande, que me permite calcular a DBO daquele frasco quando eu faço a diluição, quando eu coloco água de diluição com semente. O que é isso? É o OD inicial menos o OD final no frasco que contém a amostra, vezes o volume deste frasco, menos o OD inicial menos o OD final do frasco controle, onde eu contenho somente água de diluição com semente, vezes o volume do frasco menos o volume da amostra, dividido pelo volume da amostra. Pronto. A expressão é longa, mas como é que eu demonstrei? Fazendo somente um balanço de massa para os dois frascos. Fazendo o balanço de massa, a gente obtém esta expressão que me permite calcular a DBO quando eu faço para um frasco, quando eu faço análise de DBO no frasco que contém água de diluição com semente. Fazer uma conta. Então a gente tem a nossa expressão aí. Vamos fazer uma conta, vamos utilizar essa expressão. Vamos fazer um cálculo. Por exemplo, o volume do frasco, 302 ml. Coloquei 3 ml de amostra. Medi o OD inicial, 7,7 mg por litro. Medi o OD final, aqui é final, hein? Deu 5,5 mg por litro. Esse é o frasco que contém a amostra. Aí, num outro frasco, por exemplo, o volume do frasco é 298,7 ml. A gente não usa esse volume, mas eu coloquei para indicar que é um outro frasco. Cheguei lá, peguei a água de diluição com semente, medi o OD inicial. Quanto? 7,8 mg por litro. Medi o OD final, aqui é final. Deu 6,3 mg por litro. Com esses valores, agora eu posso fazer a conta. Bom, no frasco, 7,7 menos 5,5 mg por litro. Qual que é o volume do frasco? 302 ml. A DBO da semente, quanto que é o OD inicial da semente menos o final? 7,8 menos 6,3. Vou multiplicar pelo volume do frasco menos o volume da amostra. Vou dividir pelo volume da amostra?
vai me dar um valor de DBO igual a 72 miligramas por litro. Pronto, é assim que a gente faz a conta. A expressão ela é grande, mas veja que fazendo um balanço de massa, é muito simples a gente obter uma expressão que me permite esse cálculo. Bom, em resumo, se eu precisar fazer o cálculo da DBO de um frasco específico para amostra sem diluição, como é que eu faço? Se eu não diluir, basicamente é o D inicial menos o D final. Muito simples. Para amostras tipo 2, com diluição, mas sem semente, basta o D inicial menos o D final, vezes o volume do frasco dividido pelo volume da amostra. Vai me dar o valor lá em miligramas de O2 por litro. Para amostras com diluição e com semente, é a expressão que nós demonstramos. Na verdade, todo esse vídeo ele foi preparado com o objetivo de nós mostrarmos a demonstração desta expressão. Só que para a gente falar desta expressão é interessante que nós falemos de outros tipos de análise de DBO, no caso a tipo 1, tipo 2, porque me justifica a feitura desse balanço de massa. Ou seja, eu já tenho a minha expressão que me permite calcular a DBO para o meu frasco que tem água de diluição com semente. Bom, ponto que a gente não pode deixar passar. A impressão que dá é que eu estou fazendo o cálculo da DBO da amostra. Na verdade, o cálculo que eu fiz é a DBO do frasco. Toda vez que eu fizer uma análise de DBO, por ser um método bioquímico, por ter imprecisões e incertezas, eu preciso trabalhar sempre com múltiplas diluições. Então eu tenho que fazer, por exemplo, se eu conhecer a minha amostra, se eu tiver uma ordem de grandeza da DBO, eu tenho que colocar, pego, por exemplo, 5 frascos, coloco 2 ml, coloco 4, 6, 8, 10, 15 ml, diferentes volumes de amostra no frasco. Eu tenho que fazer múltiplas diluições. E aí, naqueles frascos onde eu tiver resultados adequados de oxigênio dissolvido final, ou seja, quando eu tiver oxigênio dissolvido, e respeitando certas faixas delimitadas pelo Standard Methods, aí eu vou ter 2, 3, 4 valores, vou calcular a DBO de cada frasco e a DBO da amostra é, na verdade, uma média. É uma média. Eu fiz o cálculo para um frasco, mas lembrando, a DBO da amostra eu tenho que fazer sempre com múltiplas diluições. Para algumas amostras, para certos tipos de amostras, vou fazer análise de DBO. Para certos tipos de amostras, tipicamente efluentes industriais, onde notadamente eu não tenha micro-organismos que me permitam fazer a degradação de matéria orgânica por via biológica aeróbia, eu preciso adicionar a semente. Preciso preparar água de diluição com semente. O que é esta água de diluição com semente? Você pode pegar esgoto sanitário bruto, filtrar e adicionar de 1 a 2 ml de esgoto bruto filtrado em 1000 ml de água de diluição. Essa é uma recomendação que o Standard Methods faz. E aí, lógico, você vai fazer o teu controle fazendo aquele frasco controle onde você tem água de diluição com semente e aí você tem que monitorar o OD inicial e o OD final. E aí você tem um valor que vai te permitir fazer o teu cálculo posterior. Tá certo? Então, com este vídeo, mostramos as expressões que me permitem calcular a DBO para diferentes tipos de amostras. E aí, caso vocês queiram dar continuidade aos estudos de vocês, eu sempre recomendo, recentemente eu publiquei um livro, chama-se Princípios, Fundamentos e Processos em Engenharia Ambiental. Esse livro nós discutimos uma série de aplicações, processos biológicos, reatores, cinética química, balanços de massa que eu apresentei aqui nesse vídeo. Esse livro está em PDF, é gratuito, vocês podem baixá-lo diretamente neste site, no meu site particular, é o www.sidneyseckler.com/livro. Vocês podem baixar esse livro, ele está em PDF, é gratuito e vocês podem estudar dando continuidade aos estudos de vocês na área da engenharia sanitária, ambiental, processos físico-químicos em linhas gerais. Então, bom, se alguém tiver algum comentário deste vídeo em particular, não deixe de escrever nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Se alguém tiver alguma sugestão de vídeo que a gente possa produzir no futuro, também coloque lá nos comentários e a gente coloca lá numa listinha de prioridades e aí, entendo condições, a gente vai produzindo novos materiais e colocando à disposição de vocês, tá bom? Então, de antemão,
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Então, um abração a todos e bye bye.